Boa noite. Boa noite a todos. Muito bom aqui para vocês. Esse exercício é fundamental a gente fazer, a gente sempre se perceber o momento que a gente está vivendo, perceber quais são as nossas verdadeiras questões. Problema não falta, não é verdade? Problema não falta. Mas se a gente tem tanto abacaxi para descascar e a faca está cega, qual é a primeira providência? Vamos lá, a faca. A faca que descasca os nossos abacaxis, quem será que é? Somos nós, gente. E a pedra que amola a faca é a reflexão espiritual. É esse pensamento de entender o mundo e o momento que a gente está vivendo. Com que sentimento? Quem somos nós? Quem é essa pessoa que está assistindo e participando dessas situações todas no mundo hoje? Com que sentimento você está vivendo hoje em dia? Nós precisamos entender isso. Os orientadores espirituais, eles passam muito claro como está o acirramento da luta espiritual nos tempos de hoje. É muito grande, os espíritos e as forças, as organizações espirituais que comandam boa parte das instituições, elas estão percebendo, por serem menos evoluídas, que na transição planetária não vão poder permanecer na Terra. E como já sabem que vão perder o jogo, quem gosta de futebol sabe que time que já sabe que perdeu o jogo e não se conforma, começa a fazer o quê? A dar botinada. Começam a bater forte. E a tensão está muito forte. Quem não sente essa tensão hoje em dia? Você assiste qualquer programa de televisão e a sensação concreta é que qualquer coisa pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. Acabou de ver o jornal, você tem medo de ir até a esquina comprar pão. Dá a impressão que vai ter olhos e bandidos e armas e estupradores por todo lado, porque tudo, e você compra o pão ainda achando que tem alguém superfaturando, tem alguém ganhando, desviando, porque o negócio está muito sério. E esse sentimento que nós temos, que eu tenho, que vocês têm, ele precisa ser examinado hoje aqui. Sabe o que representa? Que força representa essa sensação? Qualquer coisa pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. Sabe que força é isso? Isso é a força do caos. Quem acredita nisso, quem sente isso, acredita que o mundo não tem um sentido, que a vida não tem um sentido, que não há justiça no mundo, que não há bondade, está cada um por si e cada um por si, não tem nem a segunda parte. O caos é a ideia que se opõe a quê? A que se opõe essa ideia? A que se opõe esse sentimento que toma conta da gente hoje em dia? Qualquer coisa pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. Essa ideia, se ela fosse verdade, simplesmente não existiria Deus. Porque Deus varia de nome, varia de concepção, mas Deus é exatamente, quem acredita em Deus acredita que só acontece o que é certo, o que é justo, no momento necessário. É o oposto do profeta Luiz da Atena. É o oposto de tudo que a gente acredita. E no momento que esse sentimento entra na tua alma, quem está ganhando? Quem está tomando conta da tua vida?
É Deus? É a fé? Quem está dirigindo a tua vida? Nós precisamos ficar muito atentos, gente. O Espiritismo não proíbe a gente ver televisão. Você abre lá o livro dos Espíritos, é proibido a gente ver televisão? O Espírito é proibido de ver televisão? Claro que não. Mas você precisa assistir a televisão de vez em quando desligada. Você já assistiu a televisão desligada? Não falei para desligar e não assistir. Eu falei para assistir a televisão, só que desligada. E o Maurício deve estar ficando meio louco. É ridículo isso? Eu prometo a vocês que vocês vão ter uma surpresa. Se você assistir a tua televisão desligada, sabe o que acontece? Você vai ver uns vultos na televisão. Você vai ver, você vai começar a criticar. Que programa chato. É preto e branco ainda. Aí você vai ver o personagem e vai falar: que gente feia, que gente chata. Daqui a pouco você vai ver uma familiaridade em um ou outro. E dali, por fim, você vai perceber que o que está passando na televisão desligada é você, na frente do sofá, assistindo aquilo lá. Nós precisamos, uma hora ou outra, parar de assistir o mundo e de nos escandalizar e pensar: como estou eu? Que sentimento está prevalecendo na minha vida? Nós precisamos perceber isso. Senão nós vamos tentar descascar o abacaxi com faca cega. A gente destrói a fruta, a gente pode se machucar de tanto forçar, nada vai dar certo. Vocês já ouviram dizer que não se pode mudar a decoração de casa que tem gente cega? Não é muito difícil a gente entender isso, né? Se tem gente cega na casa, na família de vocês tem gente que adora trocar móvel de lugar? A gente gosta de fazer mudança, né, na vida. Tem uma amiga minha que fala que se a vida não muda, pinta o cabelo. A gente adora fazer mudança. E às vezes a mudança, como a vida não muda substancialmente, a gente muda os móveis. Se tiver muita gente assim na casa de um cego, ele fica louco. Por quê? Não precisa ser especialista para entender que um cego que tiver uma pessoa que muda os móveis a todo momento, ele vai fazer o quê? Vai tropeçar, vai cair, vai se machucar. Por quê? Porque os móveis são a referência para ele se movimentar dentro da casa. Nós também temos referências para nos movimentar em sociedade. Quem será que são as nossas referências? Para a gente fazer uma coisa ou fazer outra, para a gente tomar as nossas decisões. Nas brigas que tinha entre meu pai e minha mãe, brigas conjugais, meu avô uma vez chegou para mim e falou assim: puxa, no meu tempo é que era bom. O homem sabia o que tinha que fazer, a mulher sabia o que tinha que fazer, e todo mundo era feliz. Vamos deixar o todo mundo era feliz de lado, né, por conta da crença dele. Mas não é verdade que há 3 gerações atrás não tinha esse negócio de vamos discutir a relação? Imagina se 2 jovens há 40, 50 anos atrás começassem um relacionamento, um namoro, ou começassem uma vida conjugal, eles só tinham um casamento como alternativa, e eles começariam a discutir assim: não, você gosta de lavar louça? Você cozinha? Quem vai cuidar das crianças? Tinha essa pergunta? Porque os papéis eram claramente estabelecidos. Todas as referências eram dadas. O certo e o errado era instituído de cima. Você não precisava pensar muito. Eu estou lamentando essa situação? Estou lamentando a mudança? Não, eu estou constatando. E por que será que a vida promoveu esse enfraquecimento das religiões, das instituições, no geral? Porque hoje você vê, eu vi uma pesquisa outro dia que a maioria da população brasileira acredita em reencarnação. Mesmo só uma porcentagem muito pequena, 10% no máximo, se declara espíritas.
Mas a maioria acredita em reencarnação, mesmo não sendo dogma das outras religiões. Tanto é que as novelas e os filmes também que falam de reencarnação têm uma popularidade, tem um ibope muito maior do que os 10%. Imagina se a Globo ia colocar uma novela com reencarnação se desse só 10% dele. Então, há um bom tempo atrás, você tinha as instituições todas definindo as coisas. Os móveis dentro da nossa casa de cego, eles eram parados, eles eram tranquilos. Hoje dá a impressão que não é que muda o móvel, dá a impressão que o móvel tem perna própria, a perna dele anda, porque a cada vez que você olha para o mundo, a referência é uma. Eu não sei se vocês viram já isso. Hoje em dia os cartórios já estão reconhecendo uniões estáveis de mais de 2 pessoas. Em Santa Catarina teve um caso que chamou mais atenção, que era de 5 pessoas, 2 mulheres e 3 homens. Era uma relação de união estável. As coisas estão mudando muito rápido. As coisas estão mudando muito rápido. A gente já não tem referências. Vocês entendem o que eu estou falando quando a gente não tem referências? Nós perdemos o senso das referências fixas. Tudo precisa ser construído. Tudo é uma reinvenção. Tudo você começa a discutir do zero praticamente. E por que será isso? Ora, minha gente, se você vai dar uma prova, você é professor e vai dar uma prova e deixa todos os alunos virem com acompanhantes, você vai poder saber o que de real cada aluno sabe a respeito do assunto? Não. Porque eles trazem acompanhante e quem tiver meio neurônio na cabeça vai trazer um acompanhante inteligente, sabe mais. Nós estamos no tempo da transição planetária. Deus precisa saber, Jesus precisa saber, quem tem garrafa para vender, quem tem conhecimento, quem tem estatura espiritual para permanecer na Terra e quem não conseguiu aprender os rudimentos da lição do cristianismo para que eles sejam transferidos para outra escola, com outra didática, com outra disciplina. Não se trata de azeite quente fervendo por toda a eternidade, como se falou dos infernos por tanto tempo. Não. Quem não for selecionado para a transição planetária vai para um outro planeta. Os mansos herdarão a Terra. Os que não se tiverem conseguido pacificar vão para outro planeta. E eles vão para outro planeta para ter novas chances, uma nova didática, um grau de exigência maior, um grau de diretividade da vida maior. Hoje as pessoas trabalham quantas horas? 8, 6, algumas 4. Sabe quantas horas se trabalhava na Revolução Industrial? 16, 14, alguns operários trabalhavam com corrente amarrado na máquina. Imagina na época das cavernas, quantas horas você trabalhava? Porque na época das cavernas você não tinha muito como se proteger dos predadores, você tinha que dormir com o olho aberto ou fechado, porque é complicado, você tinha que estar alerta o tempo todo. Então, quem não aprendeu a usar bem a sua liberdade para usar para o positivo, para a melhoria das situações, das instituições, para o auxílio ao próximo, para a sua melhoria espiritual, vai ser convidado a se retirar, vai para uma outra disciplina, vai para uma outra instituição, parecido mesmo com o que se faz com os drogaditos. As pessoas que são usuárias de drogas, elas às vezes vão para aquelas instituições de tratamento, não é isso? Vocês já ouviram falar da disciplina que tem nessas instituições? Que as pessoas acordam 4, acordam 5 horas da manhã e tem todo o seu dia monitorado, com agenda, com atividades do início ao final do dia. Por que será que isso é feito? Porque trata-se de pessoas que não sabem usar. Se for deixado sozinhas, elas quando foram deixadas sozinhas, elas não souberam usar a sua disciplina. Muita gente tem usado mal o seu tempo, você não acha? E nós?
Onde a gente busca referência hoje em dia? Se você busca nas religiões, o nosso tempo é o tempo dos líderes religiosos pedófilos. Onde você, é como se o Tarzan tivesse um cipó, porque nos filmes do Tarzan é uma coisa fantástica, sempre tem um cipó pronto no lugar certo e leva ele até onde ele quer. Na prática, se aparecesse um cipó numa árvore, se pelo menos umas 3 puxadinhas firmes você teria que dar, para ver se o negócio aguenta o teu peso. Ele nunca fez isso, ele já estava bem colocado ali. Nós precisamos saber em que pau estamos amarrando o nosso culto. Qual é o cipó que a gente pega e para onde? Quem é a nossa referência hoje em dia? É fácil de responder isso? Quem é a tua referência que você olha para ele e fala, não, eu vi ali, esse é o caminho, eu vou seguir isso? Hoje as pessoas se referem, buscam as suas referências pelos ídolos. Quem gosta do Neymar começa a imitar o Neymar. Mas imitar o quê? Pode imitar nos dribles, pode imitar o cabelo, para quem tem, pode imitar o que quiser. Mas as pessoas começam a imitar Gisele Bündchen, mas é tudo uma imitação superficial. Na imitação da prática, quem é a nossa referência? Nós estamos literalmente sem pai nem mãe. Esse sentimento de orfandade, esse sentimento de não saber, não ter um parâmetro para tomar decisão, ele não é só seu, não, ele é de todos nós. E ele foi necessário ser implantado para a vida poder auferir o que cada um, agora é cada um por si mesmo. Você tem que decidir a sua coisa. Mas isso quer dizer que nós definitivamente não temos referência? Quem é a nossa referência? Qual é o líder? De Valdo Franco, nós somos espíritas, de Valdo Franco é a nossa referência? Chico Xavier? Como é que a gente faz? Tem uma referência que falou pra gente assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão através de mim. E quando a gente lembra de Jesus Cristo, tem uma passagem preciosa em que Jesus, sabendo o que ia acontecer com ele, sabendo que já tinha previsto tudo o que ia acontecer na parte final da vida dele, a forma de morte que ele teria, ele conta para os seus discípulos e chega para o melhor deles e fala assim, Pedro, ainda essa noite, depois de eu ser preso, você me negará 3 vezes antes do cantar do galo. Imagina o impacto de Jesus olhando no teu olho e falando isso para você. Ainda essa noite, antes de cantar o galo, você vai me negar 3 vezes. O que você responderia? De jeito nenhum. Pode ser ela, pode ser ele ali, não jeito que ele negar ele. Olha, eu, de jeito nenhum, mestre, de jeito nenhum. Ele falou isso e a gente falaria igualzinho, certo? Porque eles estavam vindo, a entrada de Jesus em Jerusalém na Páscoa foi uma entrada triunfal, até hoje é representada no domingo de Ramos. Eles entraram, as pessoas cortaram ramos das plantas e saudaram. Bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Colocavam suas túnicas para Jesus passar sobre as túnicas. Foi uma entrada triunfal. Como é que eles podiam imaginar o que ia acontecer? Ainda essa noite você vai me negar 3 vezes. Muito bem. Jesus foi preso. E quando ele foi preso, deu um banho de realidade naqueles que pensavam que Jesus, o Messias, ia libertar Israel do jugo dos romanos. Eles tiveram que ficar muito tristes, muito decepcionados e muito desarvorados, muito perdidos. Só um discípulo acompanhou Jesus depois dele ter sido preso.
Mas, segundo os evangelhos, que é a passagem de hoje para a gente pensar a respeito, Pedro seguiu Jesus, mas de longe, para ver o que acontecia. E nesse seguir de longe, aparece a primeira pessoa e fala assim: Pepe, te conheço, rapaz. Você não é aquele que seguia esse que está sendo julgado aí, o tal de Jesus? Aí ele fala: eu? Eu? Não, você está me confundindo com outra pessoa. E essa cena se repete mais 2 vezes. Dá um intervalo, dá um tempinho, ele continua seguindo, continua rolando o julgamento de Jesus. Na 3ª vez, ele fala isso, e logo depois que ele nega pela 3ª vez, canta o galo. Jesus estava no pátio, virou-se e olhou direto no olho dele. Contam os evangelhos que não foi um olhar de censura, foi um olhar de compreensão, de entendimento, de lamento pelo seu melhor discípulo. Mas ele acompanhava, segundo o evangelho, de longe Jesus. Nós somos seguidores de Jesus? Vocês se consideram cristãos? Olha, todo mundo ficou receoso de falar assim, né? Vocês se consideram cristãos? Teve uma parte dos discípulos que nem apareceram no julgamento. O mundo estava perguntando: vocês se consideram cristãos? E eles? Cada um foi para um lado. A maioria dos discípulos não quiseram nem saber. Vocês se consideram cristãos? Pois é. A gente se considera cristão, mas é aquele cristão de IBGE, né? Qual é a sua religião? Não, eu sou assim, eu sou espírito. O que foi? Você espirrou? Não, eu sou espírito. O que foi? Eu sou espírito. A saúde. Mas eu quero saber a sua religião. Religião é religioso de IBGE. A gente é chamado a seguir o Cristo. A instituição humana não é importante. Os romances espirituais falam a toda hora. O rótulo espiritual que você tiver, aquilo que você responde para o IBGE, se você é católico, se você é evangélico, se você é ateu, se você é espírita, no mundo espiritual não tem a menor importância. Depois que você morrer, ninguém vai perguntar isso para você. Não é isso que define nada na vida da gente, mas a atitude. Um ateu convicto, que tiver certeza que Deus não existe, mas que for solidário às outras pessoas, que buscar o interesse dos outros, que se sacrificar até por estranhos, esse é muito melhor do que a maioria dos religiosos. Vocês não consideram isso também? É claro que sim. Rótulo não interessa nada. Ou você pega uma garrafa que tem rótulo do que você quer beber e já vai bebendo sem examinar, sem perceber. Se tiver uma coisa estranha, você pelo menos dá uma olhada. Nós vamos ser julgados, sim. Nós estamos sendo julgados nesse momento de transição planetária. Mas a gente precisa ler o Evangelho, a gente precisa estudar o Evangelho e saber o que vai cair na prova. Nós não estamos para ser provado, não é prova de recuperação? Prova não é daqui a pouco? Nós precisamos saber o que vai cair na prova. E está lá no Evangelho. No fim dos tempos, o Filho de Deus sentará no seu trono perante as nações. Diante da multidão, ele vai começar a separar as ovelhas dos bodes. Vai passar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. É tudo simbólico, lógico, não é um rebanho que está lá. Mas eles falam desse jeito. Os que passam à direita dele, no final dos tempos, ele vai falar: vocês vão permanecer na terra, vocês herdaram a terra, vocês são os mansos que começarão a reconstrução do planeta. E os que passaram à esquerda, ele fala: vocês não, vocês vão para outro lugar, para outro planeta, vocês têm outro destino. Se fosse contigo, o que você faria ao ir para um lado ou ir para o outro? O que você perguntaria para o
Filho de Deus que está fazendo a repartição dos bodes e das ovelhas. Que você não perguntaria nada? Eles perguntaram: escuta, mestre, por que eu estou na esquerda? Por que eu estou na direita? O que aconteceu? Daí ele falou: eu estive preso, eu estive doente, eu estive com fome e eu estive com sede. E você, que vai permanecer na terra, você me deu de beber, você me deu de comer, você me foi visitar no hospital, você me foi visitar na cadeia. E o outro perguntou a mesma coisa: e nós? Por que nós não fomos escolhidos? Porque eu tive todas essas situações e você não me deu de beber, não me deu de comer, não me foi visitar. Qual a pergunta que vem depois disso? Mas quando foi que isso aconteceu? Porque vocês têm encontrado Jesus por aí? A gente não tem encontrado Jesus. Quando foi que isso aconteceu? E ele esclareceu luminosamente para todos nós: a cada vez que você atendeu, deu de comer, deu de beber, visitou, acolheu, ouviu, atendeu um dos pequeninos do mundo, porque na linguagem bíblica existem os grandes, que são as pessoas importantes, os poderosos, os ricos, e os pequeninos, que são os excluídos. Cada vez que você atendeu um dos pequeninos do mundo, você estava atendendo a quem? Você estava atendendo a mim. Era a mim que você atendia. Quando os espíritos orientaram Kardec que era fora da caridade que não há salvação, e não fora do espiritismo, e não nem fora do protestantismo, e não de qualquer outra religião, ele quis dizer isso: a nossa salvação está na nossa atitude concreta, está na maneira com que você vai se relacionar com as outras pessoas do mundo. Você encontra pessoas carentes no teu dia a dia? Você encontra pessoas que estão pedindo socorro, que estão pedindo ajuda? Já aconteceu de você estar numa fila de banco, a pessoa começar a falar da vida sexual dela com o marido? As pessoas estão pedindo arrego, estão pedindo ajuda o tempo todo. O que nós temos feito para isso? Cada um no seu quadrado. Ema, cada um com seus problemas. Como tem sido a nossa atitude? Nós estamos cheios de talentos. É a parábola dos talentos. Vale uma leitura, vale um estudo. Aquele que enterrou o talento que foi dado por Deus para ele foi considerado servo mau e inútil. Aquele que pegou seus talentos e multiplicou, negociou, usou, trabalhou, disponibilizou para a comunidade, esse foi considerado o bom servo. Você tem talento? Você tem riquezas? Você tem possibilidades? Quem falar não, está fugindo. Todos nós temos talentos. Cada um tem o seu. Um de vocês sabe cantar, outro de vocês sabe contar história, fazer poesia, dançar. Outro de vocês sabe bater prego na parede. Outro de vocês sabe, cada um de nós sabe fazer alguma coisa. Tem gente até que sabe falar na frente de centro espírita e vai falar. Todos nós temos um talento. O que você tem feito com o teu talento? O tempo, o pensamento. O que você tem feito com o teu tempo e com o teu pensamento? A grande dúvida do teu domingo é Faustão ou Gugu? É? Se for, complicou. Porque nós não nascemos com essas duas alternativas só. Nem sei se Gugu ainda está no domingo, tá? Teve um tempo que estava, agora acho que não está mais, agora acho que é outro. Nós reduzimos a nossa vida a alternativas ridículas. Nós não temos essas alternativas que o mundo passa pra gente. Ah, se eu não me corromper, outro aceita. E você vai lá e se corrompe também. Se eu não fizer, outro faz. Eu fiz uma reforma, eu não tenho onde colocar o saco de lixo, vou colocar na rua. Mas na frente da minha casa? Não, vou colocar na frente daquela vizinha chata que está me enchendo o saco. Isso é conduta cristã? Gente, o cristão não se mostra no centro espírita, nem no templo, nem na igreja. Onde aparece o cristão?
Onde Deus está olhando para a gente? Onde Ele está vendo a nossa atitude? Nós precisamos ser rigorosos conosco mesmo. Não tem mais um padre, não tem mais pessoa. Tem pessoas que ficam olhando a vida da gente, mas a gente já não dá mais muita importância para isso. Quem vai vigiar a vida da gente? Quem é? Nós mesmos. Jesus deu a grande receita ao falar: vigiai e orai para não cair em tentação. Nós precisamos estar atentos para nós mesmos. Você está andando durante um dia. Antes disso, quando você acorda, se você teve uma má noite de sono, teve pesadelos e já acordou estranho. Vocês já acordaram estranho? Se você não notar isso, as primeiras pessoas que passarem na tua frente já vão levar a bordoada. É ou não é? Se acordou estranho, já sai batendo. Não diz bom dia, cara feia para todo mundo. Aí as pessoas lhe dão cara pior ainda, mais bordoada. Chega no meio do dia, você já está quebrado, você já está pesado, o teu ombro está doído e você não sabe por quê. Por quê? Porque você, na sua inconsciência, você foi se enredando. Quanto pior, pior. Agora, se você tiver mínima consciência, o que é consciência? Se você se vigiar e falar: como eu estou agora, e percebe que está mal, o que você faz? Você precisa ter meios de melhorar a tua frequência espiritual, porque quanto pior você está, pior o convite você manda do céu. Você vai conseguir um monte de gente te ajudando nos teus projetos de raiva, de vingança. E se você percebe que você está mal, você, a cada vez que surge um pouquinho, você consegue aplicar o remédio, que é a oração. Vigiai e orai, para não cair em tentação. Mas o que é melhor? Pai Nosso e Ave Maria. Não é essa oração. Oração é tudo que muda e eleva a tua frequência. Para você, o que eleva a tua frequência? Se você não sabe responder, você está mal. Você não tem direção no teu carro. Se você sabe que tem uma música que te eleva bastante, essa música tem que estar no teu celular. Se você não sabe baixar, pergunta para o teu sobrinho, para o teu neto, baixa. Salmo 91. Se é uma imagem de Maria que te eleva espiritualmente, tem que estar no teu celular. Ou está no teu bolso, uma imagenzinha. Você precisa ter meios para elevar o teu padrão vibracional. Salmo 91. Salmos, mensagens. Tem diversas mensagens. Você precisa estar no comando da tua vida. Você está no comando da tua vida? Ou você é discípulo de Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Quem é essa vida que leva a gente? E para onde? Ele, pelo menos, é um alcoólatra, muito criativo, muito simpático, que está morrendo e se suicidando à vista de todos nós. É ele que você quer seguir? Jesus está passando o tempo todo na nossa frente. E ele passa através de quem? Quem é esse Jesus que está passando na minha frente que eu não vejo? Na pessoa de quem que ele passa à nossa frente? Dos pequeninos. Quem são os pequeninos que passam na minha frente? A gente precisa ter olhos de ver. Depois de cada ensinamento ele falava: quem tiver olhos, que veja; quem tiver ouvidos, que ouça. Nós temos tido ouvidos, nós temos tido olhos. Esse permanece sendo o convite de Jesus. Obrigado.